irmãos, de estar aqui neste lugar, nesta noite, podendo celebrar o nome do Senhor. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Quando você encontra, eu quero aproveitar e fazer algumas considerações, para que quando nós entrarmos na mensagem, a gente se dedique exclusivamente ao entendimento da palavra de Deus nesta noite, naquilo que Deus deseja falar conosco. Quero agradecer especialmente o convite do meu querido amigo, irmão Bruno. Bruno foi meu líder de jovens, junto com a Ion, ali ainda na congregação do bairro de Fátima, lá em 2005. Tive o privilégio de ter sido instruído, discipulado por esse querido irmão. E eu disse: olha, Bruno está me honrando pela amizade. E quando eu cheguei aqui, vi gente de tão grande calibre, meu amigo Eduardo, também nos conhecemos através do Bruno, que é irmão dele. Eu digo: não foi falta de pregador, não foi por falta de pregador, não, foi porque meu querido irmão, aprove Deus, nos considerou para estarmos junto com os irmãos aqui nessa noite. Louvo a Deus pela minha esposa, também meus filhos que estão aqui comigo. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor José da Mota Maciel. Nós estamos ali em Piripiri, apesar de morarmos aqui em Teresina, temos as nossas funções aqui. Nós dirigimos pela graça e vontade de Deus uma congregação, estamos ali servindo o nome do Senhor. Bruno esteve conosco ano passado, também ministrando na festa, foi uma bênção e Deus tem cuidado de nós. Dito isto, meus irmãos, quero ir direto ao texto, quero ler a primeira leitura feita nesta noite já pelo pastor Freitas, que aqui está, nosso querido irmão, toda a equipe de obreiros, os pastores da igreja, deste campo como um todo. Fico honrado de estar aqui na presença dele e de tantas pessoas usadas por Deus. Ele já fez a leitura numa linguagem, numa tradução ARC, Almeida, revista corrigida. Eu quero ler uma linguagem Nova Almeida atualizada, que diz assim: Jó, capítulo 1, verso do 1 ao 5. Havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, e temia a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, olhando para esse texto, olhando para toda a temática, inicialmente parabenizar durante a apresentação. Foi muito importante tudo que foi narrado acerca dos 27 anos de história desta igreja. 27 anos não são 27 dias, são muitas pessoas, muitas lágrimas, muitas orações, muitos milagres da parte de Deus. Então eu aproveito e parabenizo esta igreja e elogio o tema desta festa, o tema central, uma vida de sacrifícios a Deus, tomando por base também um texto já lido aqui, um texto muito significativo, onde o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Como já disse aqui pelo pastor Freitas, o apóstolo Paulo é muito significativo ao analisar esse texto, porque ele pega os seus primeiros 11 capítulos e agora sintetiza para o que ele vai falar de agora em diante, iniciando esse texto com portanto, concluindo. E por que ele diz isso? Porque para que a gente entenda sacrifícios, irmãos, a gente precisa entender o motivo pelo qual nós estamos nos sacrificando. Ninguém faz um sacrifício à toa. Se você vai se dedicar a, de repente, passar no vestibular, você precisa fazer algumas escolhas, você precisa abdicar de algumas coisas, você precisa fazer alguns sacrifícios. Por quê? Porque você está olhando para um alvo maior. E o apóstolo Paulo, aqui, ele não
coloca apenas sacrificar por sacrificar. Ele explica os motivos. Porque, irmãos, a nossa situação era uma situação complicada. O apóstolo Paulo passa os 11 primeiros capítulos de Romanos explicando isso. Porque ele vai dizer, nós éramos pecadores. Ele vai dizer que Cristo morreu por vocês. Ele vai afirmar, nós fomos justificados. Nós recebemos o Espírito. Deus teve misericórdia de nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aí ele vai e continua dizendo, toda a história da redenção é a graça maravilhosa de Deus. E aí ele conclui dizendo, portanto, agora o que você vai fazer diante de toda essa realidade? De tudo que Deus fez, de tudo que Deus é, de tudo que Deus projetou para mim e para você, o que nós vamos fazer? Aí ele diz, agora você vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai dizer que isso é racional, é fruto da inteligência, do intelecto. Ele vai dizer, você vai olhar para tudo que Deus fez, para tudo que Deus é, para tudo que Deus trabalhou nas nossas vidas e para nos dar a redenção e salvação. E agora, qual é a minha resposta? O que eu vou fazer diante de tudo aquilo que Deus fez? Então a nossa conclusão imediata é, quem olhou para tudo isso, não vai ficar apenas em palavras, não vai ficar em meros rituais. Ele vai pegar a sua vida e colocar de forma racional na presença de Deus. Vai pegar a sua vida e dispor ao serviço do Mestre, porque ele entendeu quem Deus é. Se nós não entendermos quem Deus é, se nós não entendermos a quem nós estamos servindo, irmãos, vai ser uma luta. O pastor não vai ter paz, é brigando, tentando fazer crente vir para a igreja, tentando fazer crente se congregar. Vai ser uma luta, orar, buscar a Deus, porque você não faz porque você entendeu quem Deus é. Você faz porque se eu não fizer, o pastor vai me cobrar. Se eu não fizer, eu não vou ter um cargo tal, ou não vou ter uma atividade tal, ou não vou ter benefício tal. E disso que eu quero mencionar nesta noite. Deus fez o maior sacrifício ao enviar seu Filho para nos redimir. A nossa condição era de perdição. Então quando nós olhamos para a nossa realidade espiritual sem Deus, tudo ganha um outro sentido. Nós passamos agora a entender o valor de ter uma vida de sacrifícios a Deus. Esse sacrifício não se torna pesado, mas se torna gratidão, se torna entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero ser fiel. Aqui é o tema proposto para esta noite: levantando altares por minha família. E eu quero extrair e pegar exatamente o texto de Jó, que nós fizemos a leitura. Então, irmãos, nós não temos muitas informações acerca da autoria do livro de Jó, mas uma coisa nós sabemos: é um livro muito emblemático e muito significativo. Ele quebra muitos paradigmas sobre como nós vivemos uma vida cristã, e fala também sobre os nossos amores. A gente olha para esse livro e percebe que o inimigo das nossas almas, Satanás, se apresenta diante de Deus, e ele, numa conversa com o Todo-Poderoso, ele gera insinuações para Deus. Ele diz: olha, Deus, tem um servo Jó, tu diz que ele é reto, que ele é íntegro, nós vamos já ver isso. Mas também ele quer insinuar pelo menos 3 teses aqui. Ele levanta 3 argumentos contra a vida de Jó. E o primeiro deles é: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. É o primeiro argumento dele. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Será que a gente serviria ao nosso Deus se as coisas começassem a desmoronar? Quando o emprego falta, quando os bens se vão, quando a tragédia financeira chega do lar, nós mantemos o nosso amor para Deus? O inimigo das nossas almas falou para Deus: olha, ele só te adora porque ele tem tudo. Se tu tirar tudo dele, ele não te adorar. Mas ele levanta uma segunda tese. Ele dizendo: ninguém ama mais a Deus do que a sua própria família. Ele te adora porque tem os filhos dele, os meninos bons aí, tudo próspero, abençoado. Se tu tirar isso deles, ele te abandona. Ele não vai viver uma vida te adorando, não, se sacrificando para ti, coisa nenhuma. Ele só é crente por causa dos bens. Ele só é crente porque a família é abençoada. E por último,
ele levanta uma tese, dizendo: olha, tudo bem, Jó não blasfemou nesses primeiros duas situações, talvez as minhas teses não foram verdadeiras, mas a sua própria vida, na enfermidade, não é fiel a ti não. Tem nem perigo. Esse homem vai blasfemar, esse homem vai te amaldiçoar, Deus. Mas no final do livro, nós chegamos à conclusão que Jó experimenta um relacionamento profundo com Deus, que ele se manteve fiel, apesar das dificuldades, das dores e dos sofrimentos. Porque, irmão, fidelidade a Deus não é pelo que Ele pode nos dar. Ele pode nos abençoar, Ele pode nos fazer muito próspero, Ele pode abençoar os nossos filhos, a nossa família, Ele pode cuidar da nossa saúde. Mas se não acontecer, será que nós permanecemos fiéis a este Deus? Só permanece, irmãos, quem entende quem Deus é. Porque todos nós estamos passivos, irmãos, de descobrir uma enfermidade, de ver um casamento ruir, de ver um filho desencaminhando. Todos nós, que Deus nos guarde. A nossa oração é essa. Por isso é tão significativo o tema desta noite. Por isso nós levantamos altares a Deus, pedindo: Deus guarda, Deus cuida, Deus protege, Deus sustenta com a tua graça. Mas se não acontecer, nós permaneceremos fiéis ao nosso Deus. Essa é a realidade espiritual que nós precisamos estar atentos, irmãos. Eu quero dizer o que o texto diz. Jó é descrito aqui como um homem íntegro, reto e que temia a Deus e se desviava do mal. Irmãos, aqui nós temos características muito profundas. Porque Jó, ele viveu uma época em que não tinha um templo, não tinha uma congregação, não tinha um sacerdote levítico cuidando, não tinha um pastor puxando a orelha dele para ele ser crente, não tinha um pastor mandando mensagem cobrando a presença dele. Jó vivia numa realidade totalmente diferente, mas a sua casa possuía um altar. Jó não tinha tantas informações sobre Deus como nós temos hoje, mas mesmo assim ele se mantinha fiel a Deus. Mesmo assim ele se mantinha na presença de Deus. A sua casa tinha um altar, um lugar de adoração e de reverência a Deus. Porque, irmão, só vive uma vida de sacrifício a Deus, ou mesmo é capaz de construir um altar e conservar altares, quem entendeu quem Deus é. Se você só ouviu falar de Deus, se você não conhece Deus na intimidade, se você não sabe o poder que este Deus tem, meu irmão, vai ser uma eterna luta, vai ser uma eterna inconstância no relacionamento com Deus. Jó entendeu que a sua maior riqueza não eram os seus rebanhos, não eram os seus servos que ele tinha à disposição, nem mesmo as suas propriedades. Jó entendeu que a sua maior riqueza era um altar erguido em adoração a Deus, um altar erguido em adoração a Deus por sua casa e por sua família. De todo esse texto que nós lemos, o texto mais significativo e o que nós queremos nos debruçar nesta noite sobre ele é que Jó levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos. E por que isso é importante, irmãos? Porque a impressão que nós temos é que ele não precisava fazer isso, que estava tudo bem. Porque, irmãos, querendo ou não, nos nossos tempos é fácil ir para a igreja quando a prova chega. Quando a luta bate na porta, a frequência do ciclo de oração aumenta, começa a congregar melhor. Pastor, me visite, ore por mim. Mas quando tudo está bem, quando a prosperidade chega, quando tudo está funcionando, quando o dinheiro está bom, a saúde está boa, é o momento que nós deveríamos nos agarrar mais ao Deus provedor. É o momento que nós vimos nos agarramos. É o momento que nós mais negociamos o nosso relacionamento com Deus. É quando tudo está bem. Jó nos dá uma lição preciosa aqui. Enquanto seus filhos dormiam, ele estava de joelhos, sacrificando a Deus. Enquanto seus filhos celebravam, ele estava pensando: já vai encerrar o ciclo de banquetes, eu já vou preparar um altar de sacrifício para, porventura, se meus filhos pecaram, eu apresente eles diante de Deus. Nesses 5 versículos, irmãos, eu quero extrair pelo menos 4 verdades. Não quero me alongar nesta noite, é o primeiro dia de fertilidades, mas eu quero extrair daqui pelo menos 4 verdades. A primeira dela: um altar começa com a vida dos pais.
Lembre-se que nós estamos falando de levantar altares pela minha família. Essa é a temática. Isso implica imediatamente que quem vai levantar o altar não é o pastor da igreja nem o presidente do campo. É uma postura pessoal. É você e eu, que cuidamos, que temos casa, que temos família. Então, a gente precisa entender que o altar começa com a vida dos pais. Olha só quem era este homem. Este homem era um homem reto, íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. E quando a gente pensa sobre integridade, irmãos, é aquilo que você é com a porta fechada, quando ninguém está vendo. Isso é um homem íntegro. Um homem reto é quando todo mundo está olhando ali em público, mas ele mantém a mesma retidão. Era um homem temente a Deus, que fugia, que se desviava, que o mal chegava por um lado e ele saía por outro, que fugia da aparência do mal, que se desviava daquilo que tudo que poderia encaminhado para se afastar de Deus. Antes de Jó ser um líder familiar, um sacerdote na sua casa, ele era um adorador. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Antes de influenciar os nossos filhos, nós precisamos caminhar com Deus. Às vezes a gente quer apenas dizer assim, vai menino, tu é crente. Mas os nossos filhos, irmãos, eles precisam ver que na nossa casa existe um altar de adoração a Deus. Você, papai, você, mamãe, deixe que seus filhos lhe vejam com a Bíblia na mão. Deixe que seus filhos lhe vejam de joelhos, chorando, clamando. Porque aos seus filhos verem isso, ele vai dizer assim, papai não anda chorando por qualquer coisa. Mas quando está na presença de Deus, ele se derrama, a lágrima escorre dos olhos. Então existe algo poderoso dos céus que mexe no coração de papai e de mamãe. Eu quero conhecer isso. Irmãos, nós estamos vivendo tempos perigosos, irmãos. Nós estamos vivendo tempos desafiadores, porque nós não podemos apenas dizer aos nossos filhos. Os nossos filhos, antigamente, era fácil enganar um menino. Eu lembro que minha mãe me levava, eu queria pedir a Bíblia, no culto pequeno ainda, ela entregava a árvore, só, até ali, ó. E era fácil me enganar, não sabia ler. Hoje os meninos já sabem, já querem, já tem um discernimento ali, você não engana mais. Nós estamos numa época, irmãos, que nós não podemos ser um com um microfone na mão, ou no ambiente da igreja, e outro dentro de casa. É preciso que haja coerência na nossa vida. É preciso que a gente tenha uma vida diante de Deus limpa, reta, íntegra. Irmãos, nós precisamos levantar altares pelas nossas famílias, mas muitos querem filhos piedosos, mas não são piedosos. Muitos querem filhos na casa do Senhor, mas pelo contrário, são maldizentes, muitas vezes blasfemadores, muitas vezes desobedientes. Queremos filhos que orem, mas poucas vezes temos o hábito de orar, de nossos filhos nos contemplar orando, de desafiar a família e dizer, nós estamos já em meados de julho, e aí como é que está a leitura bíblica, meu filho? Papai já passou da metade da Bíblia, e você, como é que está? Porque se eu mandar ele ler, mas se eu não ler, ele vai perceber, ele vai dizer isso sem coerência. Papai manda eu ir, mas ele não vai. Ele manda eu orar, mas ele não ora. Ele manda eu ter uma vida de devoção, mas ele não tem. Irmãos, nós queremos filhos comprometidos, mas muitas vezes, no momento do culto, no momento da adoração, nós estamos distraídos ou negociamos o ambiente do culto. A gente não tem problema não faltar culto. E depois nós queremos nossos filhos presentes na casa de Deus. Já nos ensina, irmãos, que o primeiro altar que Deus deseja é o altar dos nossos corações. E permita aplicar isso. Como estão seus filhos? A pergunta não é só essa, como estão? Mas como está a minha vida diante de Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha caminhada com Deus? Aleluia. Irmãos, nenhum altar familiar pode sustentar um altar pessoal de muitos. Estamos levantando altares pelas nossas famílias, mas como está o meu altar pessoal? Como está o entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que te vê em secreto e que te recompensa? Como está? Porque, irmãos, nós precisamos viver
viver uma vida de devoção a Deus, uma vida de edificação pessoal, uma vida fiel, que ela também é construída na individualidade e na solitude. Sabe por quê? Porque dentro do seu quarto, quando ninguém lhe vê, você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa dar glória a Deus mais alto. Você não precisa falar coisas que o que está do lado vai ouvir e achar que você é espiritual. É sem máscaras, é só você e Deus. E todo crente precisa desse momento de derramamento sozinho, na solitude da presença de Deus. Mas também nós precisamos de uma adoração coletiva, porque também é no meio da comunidade que nós somos aparatos, ajustados, para termos uma fé viva, mas uma fé que agrade a Deus. Nós somos chamados a isso, irmãos. Nós somos chamados a esta fé, que ela é construída na intimidade do quarto e é desenvolvida na presença da comunidade, onde juntos nós adoramos e buscamos a face do Senhor. Segundo, o altar é mais importante do que as postas. Olha o que o texto diz: nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos deles iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com ele. Jó era o homem mais rico daquela região. Aquele homem possuía influência, ele possuía bens, ele possuía uma grande família. E não só uma grande família, mas uma família unida. Porque uma família de 10 filhos, basta alguém ter mais de 3 filhos aqui, já sabe que para administrar é meio conflituoso. Mas não só isso, o texto diz que eram 10 e eram unidos. Eles faziam visitas regulares um na casa dos outros, mandavam chamar as irmãs solteiras, viviam em comunhão. Era algo raro, irmão. Ele podia dizer: olha, Deus, eu estou próspero, Deus abençoou, eu preciso nem orar mais. Para que eu vou orar? Eu vou pedir o que para Deus? Mas mesmo com toda essa descrição que é descrito aqui, nós vamos perceber que, embora todos esses bens sejam destacados aqui, não é o mais importante. O mais importante era a vida de devoção íntima que ele nutria com Deus. Porque ele entendeu, irmãos, que embora ele tivesse muitos bens, embora ele tivesse muita gente ao seu serviço, ele entendeu que existem coisas que nenhum dinheiro, influência ou poder pode comprar. A salvação da alma, a santidade, irmãos, não se compra em pacote, não se compra pronta, não se aluga. Comunhão com Deus não se compra pela influência, pelo título ou pelo poder. Ela é construído na intimidade da oração. Nós não temos aqui, irmãos, registros da construção deste império de Jó. Não diz como foi que ele negociou, como foi que ele chegou, se ele herdou, se ele construiu, se ele começou do nada. O texto bíblico não se importa com isso, apenas relata os seus bens. Mas a vida espiritual dele, ele mostra a construção. Ele diz como era que ele fazia. Nós temos registro disso, que este homem se levantava de madrugada, que este homem pagava um preço, que este homem, para ter intimidade com Deus e ter o coração centrado em Deus, ele não ficava se balançando com a rede até a luz do sol raiar. Ele de madrugada, ele se lançava na presença de Deus. Irmãos, todos nós que temos filhos, é óbvio que queremos ver os nossos filhos bem-sucedidos. É óbvio que estamos dando a melhor educação possível para eles, dando as melhores condições. Jó nos ensina que isso é importante, sem dúvida, mas também precisamos saber de como vai o coração e a alma dos nossos filhos e da nossa família. Nós não podemos negligenciar isso, irmãos, de maneira nenhuma, porque, irmãos, é muito possível que a gente acabe vendo filhos muito bem sucedidos, mas que perderam a conexão e a comunhão com Deus. E o problema não está nem para onde ele foi, porque às vezes a gente acha que o problema é a universidade. Mas o problema muitas vezes, irmãos, é a semente no coração. Porque se for plantado uma semente forte, ele pode andar, transitar, e ele transita e anda como luz, como alguém que recebeu instrução de Deus, e em vez de ser influenciado, ele é um influenciador de Deus.
Terceiro, o altar é edificado pela intercessão. Olha só, peça assim: quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, olha o que ele pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó não era ingênuo. Ele sabia que o maior perigo dos nossos filhos não está necessariamente fora de casa. O maior perigo não está necessariamente no mundo, como muitas vezes nós dizemos, é o mundo que é perigoso. Ele sabia que o grande problema era um coração fundamentado sobre desejos pecaminosos. Ele sabia que o maior problema era o coração. Nós achamos muitas vezes que se a gente colocar os nossos filhos dentro de uma bolha, o mundo não vai nos influenciar para o mal. Mas na realidade, a nossa maior preocupação, meus irmãos, tem que ser: onde está centrado o coração dos meus filhos? Por que meu filho está fazendo o que ele faz? Até mesmo quando ele é um instrumento na casa de Deus, ele faz porque ele ama a Deus ou ele ama ser visto? Ele ama a Deus, ele ama ali estar naquela posição de destaque. O coração, irmãos, é enganoso. E Jó percebia isso. Então a maior preocupação deles era o coração dos meus meninos. Porventura, não estão blasfemando contra Deus. Note que como Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele apresenta dois filhos. Nós temos a tentação de muitas vezes olhar para esse texto apenas por os olhos daquele menino que se desviou, que foi para fora, que abandonou a casa do pai, aquele menino que foi, gastou tudo dissolutamente, aquele garoto que largou, que estava na presença na casa do pai, mas que não tinha ali suficiência naquele relacionamento e resolveu experimentar coisas lá fora. E é claro que esse menino precisava conhecer Deus de modo profundo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o outro garoto, que ficou dentro de casa, que não arredou o pé, mas que também não se relacionava com o pai. Estavam perdidos, dois perdidos. Um saiu e perdido fora, e um perdido dentro de casa. Que embora estivesse na casa do pai, não desfrutava dos bens do pai, do relacionamento com o pai, e assim estava perdido dentro de casa. Aí você ficaria impressionado com a quantidade de filhos perdidos dentro de casa. Antigamente, meu pai chegava em casa e dizia: cadê os meninos? Está dentro de casa. Não, quero estar tranquilo. Tinha preocupação nenhuma. Porque todo o mal que a gente porventura pudesse padecer estava na porta de casa para fora. Mas hoje, com o acesso que muitos têm tido, às vezes o perigo mora, o maior perigo está com seus filhos numa tela, navegando e conhecendo o mundo, sem discernimento, sem orientação e sem supervisão. E aqui fica um chamado. É claro que a tecnologia é importante, é claro que é importante ter acessos, mas precisa ser orientado adequadamente. Observe, Jó não viu nem o filho pecando. Ele não tinha provas que os filhos pecavam. Jó apenas conhecia a natureza do coração humano. Por isso, ele diz assim: rapaz, vai que esse menino pecou, vai que o coração dele está desviado de mim, do relacionamento com Deus. Não vou arriscar, eu já vou me consagrar por esse menino. Ah, irmãos, o altar é o lugar onde o pai luta as batalhas com os filhos, às vezes nem sabe que existe, ainda nem se atentou para essa realidade. É onde o pai dobra o joelho e diz: meu Deus, guarda, protege. Oh Senhor Deus, dá discernimento, se revela para o coraçãozinho dele, que ele possa te compreender, te entender, Senhor Deus. Ah, Senhor, vai preparando lá o futuro, Senhor. E é ótimo fazer essa oração, mas é preciso também abrir-se um canal de diálogo para saber entender a fé que está sendo construída, discipular aquele coração. Então Jó entendia que havia coisas que somente Deus podia fazer. Tem coisas que o pai e a mãe conseguem, mas tem coisas que é só Deus. E nesse aspecto de se revelar a mente e ao coração dos filhos, pertence a Deus. É Deus que se revela, é Deus que abre o entendimento. Então nós não encontramos aqui Jó acumulando ouro para os filhos,
dividindo fazendas e dizendo, botando bens nos nomes dos filhos. Mas nós encontramos Jó apresentando seus filhos diante de Deus. E permita aplicar. Há problemas que o dinheiro resolve, mas há batalhas que apenas a oração e a intercessão pode mover a mão e o coração de Deus. Uma família forte, irmãos, ela não é construída apenas com trabalho, fornecendo bens e aquilo que o seu filho precisa. Ela é construída no altar, santificando-se e se separando para Deus, louvado seja o nome de Deus. O último ponto que eu quero abordar. O altar, irmãos, ele é mantido pela constância. Note o que o texto diz. Quando encerrava o ciclo, eu já quase para o finalzinho, Jó fazia isso continuamente. Essa frase talvez seja a frase mais importante do texto. Jó não fez isso uma vez. Jó não marcou isso para uma semana de campanha. Jó não marcou isso para uma semana da atividade da igreja. Jó fazia isso dia a dia. Porque os nossos problemas espirituais, o nosso relacionamento com Deus, ele é construído ao longo do tempo. É claro que uma fertilidade Deus pode falar poderosamente, mudar a tua vida. É claro que Ele pode abrir os teus olhos e gerar em você vida, desejo pelo relacionamento profundo com Ele. É óbvio, acontece. Mas nós não podemos viver de fertilidade em fertilidade. Nós não podemos viver de evento em evento. Nós não podemos dizer, não, no dia tal, quando a gente fizer os 3 dias de festa, então a minha vida espiritual vai ser resolvida. Não vai. Não vai. Vai se você assumir uma postura constante diante de Deus. Jó nos ensina que altar não era um evento, não era um culto, não era uma festividade que logo passa. Era algo constante nas suas escolhas pessoais, nas suas escolhas diárias. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que ele não ficava com sono? Ele fica, assim como eu e você. Mas ele fez uma escolha, ele acordava cedo, sacrificava e intercedia. E então, o pastor resolveu? Não. Ele fazia isso de novo, de novo, de novo. Nós precisamos ser constantes, irmão. Nós precisamos ter um relacionamento profundo, mas constante com Deus. Não basta nos avivarmos em 3 dias. Nós precisamos chegar na segunda-feira ainda queimando, gerando vida, ativos para o reino de Deus, prontos para ganhar almas para o reino, prontos para influenciar essa geração. Eu tenho dito muito na igreja em que nós cuidamos. Eu quero ver a igreja de segunda-feira, a igreja que foi capacitada e abastecida por Deus no domingo, que se levantou no louvor, que ergueu uma mão, que orou, que foi ministrada profundamente com Deus. Acordar, e ao acordar está pronto. Deus, eu fui equipado, eu fui cheio do teu poder, agora eu vou ganhar almas, eu estou pronto para servir o teu reino e exercer o ministério para o qual o Senhor me chamou. Nós precisamos ser constantes, irmão. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, vai dizer: sede, portanto, firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, abundantes no relacionamento com Deus, abundantes naquilo que nós fazemos para Deus. Nós precisamos, irmãos, ser constantes diante de Deus, porque famílias fortes são construídas por fidelidades repetidas incansavelmente, levantando altares pela nossa família. Me permita concluir. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós vemos um homem rico, mas o Espírito Santo não destaca a sua riqueza. Nós encontramos um homem influente, mas o Espírito Santo não destaca a sua influência. Nós encontramos um homem que levantava altares pela sua família, e isso o texto bíblico faz questão de registrar e deixar claro. Um homem que assumiu uma postura de fazer um sacrifício diante de Deus. E aqui eu quero deixar claro, o ponto aqui é que o verdadeiro sacrifício não é apenas um animal colocado sobre o altar, porque nós estamos aqui na antiga aliança. O verdadeiro sacrifício era o próprio Jó, levantando-se cedo, separando o tempo para Deus, intercedendo,
consagrando seus filhos, vivendo uma vida para Deus. Eu tenho uma enorme preocupação. Eu tenho uma enorme preocupação com a igreja dos nossos dias. Por que isso, pastor? Porque muitas vezes nós recitamos versículos, nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos até acerca do Evangelho, mas parece que nós ficamos no campo da teoria. Quando é para colocar este Evangelho em prática, nós somos muito negligentes. Parece que o Evangelho não nos afeta, não muda as nossas escolhas, não muda as nossas decisões, não muda os nossos relacionamentos. Nós somos chamados, nesta noite, você que veio aqui, para ser lembrado disso. Nós precisamos de relacionamentos profundos. Jó sabia que precisava sacrificar pela sua família. Você sabe que precisa construir um altar pela sua família. Então qual é a nossa diferença? É que ele foi lá e fez. E nós muitas vezes encontramos desculpas. E o pior de tudo é que essas desculpas são boas. São boas, elas nos convencem. Senão, pastor, mas você não sabe o tanto que é o trabalho. Você não sabe, se você vivesse um dia na minha rotina, você não aguentava não. E a gente vai dando essas desculpas. Mas então olha, você não sabe o que é tarefa de menino. Não, você não tem menino pequeno. Se você tivesse, você não sabe o que é a luta de casa. A questão, irmãos, é que sempre vai haver um mais. E nós vamos construir dois tipos de crentes. Aqueles que vão viver todo o tempo mais, e aí a desculpa, e aqueles que vão dar um jeito, porque entenderam quem Deus é. Entenderam que toda a sua produtividade, toda a sua dedicação não vale de muita coisa, mas se ele tivesse reservado um tempo para Deus, ele seria muito mais produtivo, muito mais eficiente. O altar de Jó foi construído com amor, compromisso e devoção. Talvez hoje Deus esteja procurando pais, mães, avós, líderes, que tomem essa escolha, essa decisão pessoal. Minha casa terá um altar. Minha família será apresentada diante de Deus. Enquanto eu viver, eu levantarei altares por aqueles que Deus colocou sobre os meus cuidados. Irmãos, porque famílias são transformadas quando alguém decide viver uma vida de sacrifícios a Deus. Talvez você me olhe e diga: ele está pregando aqui, eu já afirmei uma amizade de 21 anos com o Bruno, mas a minha vida não começou há 21 anos atrás. Ela começou muito antes, quando a minha mãe colocou seus joelhos em oração, quando minha mãe orava, me levava com toda dificuldade para uma escola bíblica dominical, para um culto à noite. Ela decidiu. Meu pai, embora filho de crente, hoje vive uma vida bem cabelada, não congrega regularmente, mas ela decidiu, independente do independente, independente se meu pai ia ou não, a estar diante de Deus, em oração, apresentando a sua família. Alguém se levantou. E se você está aqui hoje, é porque alguém lá atrás se levantou, te apresentou o Evangelho, viveu, levantou altares. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no contexto da antiga aliança, como eu já disse, era necessário sacrificar, matar um animal para perdão de pecado. Hoje você não precisa fazer isso. Hoje em Cristo nós temos perdão dos nossos pecados. Ele é o sacrifício perfeito, completo. Nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro, um carneiro, um bezerro ou qualquer outro animal. Isso ficou marca da antiga aliança. Hoje o sacrifício não é um sacrifício morto. O sacrifício é a tua vida, vivo, santo e agradável a Deus. Hoje a oferta
é a nossa própria história, a nossa própria vida diante de Deus. Jó era apenas uma sombra que apontava para a realidade perfeita em Cristo. Jó precisava sacrificar repetidamente, derramar sangue de um animal, mas Cristo é o sacrifício perfeito. Jó intercedia esperando que seus filhos fossem perdoados. Cristo derramou o seu sangue, irmãos, para garantir a nossa eterna redenção para aqueles que creem. Tudo isso apontava para esse Cristo perfeito. Jesus é o verdadeiro e definitivo altar. Então o que eu faço? Você está dizendo que eu preciso levantar cedo, arranjar um animal e sacrificar? Não! Eu estou dizendo que você precisa se levantar e se derramar aos pés de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua escolha deve ser por um relacionamento profundo com este Cristo que morreu e pagou as nossas dívidas definitivamente, para que nós tivéssemos um relacionamento profundo com Ele. Cristo não morreu apenas para você ter bens e viver de uma forma tranquila. Ele morreu porque a nossa condição de pecadores era desesperadora. E se você entende essa realidade, você vai erguer um altar na sua casa, pela sua família, pela sua casa. Jó nos ensina o valor de levantar altares para a nossa família, apresentando uma realidade maior, o próprio Jesus Cristo. Cristo ofereceu a si mesmo por mim e por você. Somente, irmãos, quem foi transformado pelo Evangelho. Escute o que eu estou dizendo. Não é só alguém que veio à frente, não é só alguém que ergueu a mão, é alguém que foi transformado pelo Evangelho, que deixou este Evangelho entrar no seu coração, mudar as suas convicções, que foi afetado pela palavra de Deus. Ele é capaz de influenciar o seu lar de forma duradoura. Famílias, irmãos, elas não são preservadas por apenas boas intenções, mas por homens e mulheres que vivem diariamente na dependência do Senhor. Não é só o que eu vou fazer, é o que você tem feito. É que nem aquela lista que a gente diz: não, esse ano eu leio a minha Bíblia toda, esse ano é de capa a capa. Aí quando dá março, já desistiu, já perdeu ali, já perdi, eu vou esperar o próximo ano. Não é sobre projetos, é sobre insistir. Se eu vou me debruçar, eu vou me determinar, eu vou escolher. Louvado seja o nome do Senhor. Levantando altares por nossa família. Irmãos, isso parece apenas uma mensagem para um dia de festa, mas eu queria que você tivesse a consciência da urgência desse chamado, o desespero que é esse chamado, de alguém erguer altares na sua casa, pela sua família. Porque sem este relacionamento, irmãos, a nossa casa está perdida, a nossa família está perdida. Se nós não encontrarmos um jeito de cortar coisas que têm preenchido o nosso tempo, o nosso coração e a nossa vida, e encontrarmos espaço para colocar a Deus como o centro dela, nós estaremos perdidos. Esse é o alerta que eu tenho para você esta noite. À luz de tudo que foi pregado aqui, Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar os teus interesses. Com a permissão, o pastor se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus quer mudar o teu coração, mudar os teus interesses, mudar a tua mente, se revelar pessoalmente para cada um de nós. Mas o fato crucial é: eu não posso fazer isso por você. Eu posso até orar aqui, eu posso ministrar algo de Deus aqui nesta noite,
Mas o fato é que se você não abrir o seu coração e não fizer um convite pessoal e tomar uma decisão pessoal de dizer: na minha casa vai ter um altar, no meu lar Jesus vai ser glorificado, dentro da minha casa eu vou exercer este papel de apresentar a minha família para Deus, e eu não aceito perder nenhum para o inimigo das nossas vidas. Se essa postura pessoal não for assumida, eu posso fazer dezenas de oração, não vai mudar nada. Agora, se você colocar no seu coração assim: Deus, a partir de hoje, Senhor, inspirado nas temáticas desta festa, diante de tudo que foi ministrado aqui, eu entendi, Senhor, que o Senhor quer que eu me relacione de modo profundo contigo. Eu entendi, Senhor, o que era que Jó fazia, e eu quero me inspirar neste homem de Deus para fazer também na minha casa, no meu lar. Se você tomar essa postura e disser: Deus, eu estou assumindo um compromisso, não com o pastor que pregou, não com o pastor presidente deste campo, mas com Deus, porque, irmãos, tudo que eu posso fazer é instruir. Eu digo sempre uma frase na igreja que eu pastoreio: meu papel é não deixar o povo pecar em paz. Meu papel é anunciar as verdades do Evangelho. Meu papel é dizer o que a Bíblia ensina. Mas eu não posso fazer por você. Eu não posso obedecer por você. Eu não posso marcar um dia para ir na sua casa e dizer: vamos construir um altar juntos. O que eu posso pedir é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que eu posso te pedir é Espírito da verdade. Adentra agora em cada mente, em cada coração. Senhor, visita cada família aqui representada, cada marido, cada esposa, cada filho, Senhor, e move os seus corações. Revela-se, Senhor Deus, pessoalmente ao coração de cada um deles, Senhor. E nesta hora, Senhor Deus, faz uma obra completa, Senhor. Tira tudo que é de entulho, tudo aquilo que tem tomado o teu lugar, tudo aquilo que tem tomado a tua presença, tudo aquilo que tem ocupado a centralidade do Senhor na vida dos teus filhos. Arranca, Jesus. E agora, Senhor Deus, ocupa este lugar, quebranta corações, vidas e mentes. Enche do teu Espírito Santo. Visita com glória, com poder e com autoridade. E agora, Senhor, traz discernimento espiritual. Chama a atenção, Senhor Deus, para a urgência. Oh, Deus poderoso, Tu podes, Senhor, Tu podes, Pai, Tu podes. Se Tu quiseres, Jesus, Tu pode visitar, Senhor Deus, cada irmã no círculo de oração, cada jovem, cada senhor, cada senhora, que agora, Senhor Deus, terá uma postura diferente à luz da Tua palavra, porque compreenderam o Evangelho. Agora, Senhor Deus, eles não serão apenas ouvintes esquecidos, mas alguém que pratica, Senhor, alguém que faz, Senhor, alguém que se lança na Tua presença, Senhor Deus, construindo intimidade, construindo relacionamento, construindo, Senhor Deus, algo poderoso. Ó Pai bendito, nesta hora, Senhor Deus, eu apresento esta igreja que faz 27 anos, que neste lugar, Senhor Deus, que neste ambiente, Senhor, os meus filhos possam ser tocados pelo Teu Espírito. E agora, Pai bendito, saiam daqui, Senhor Deus, conscientes, Pai bendito, conscientes da urgência, Pai querido, de ter um relacionamento profundo contigo, de se lançarem aos Teus pés, porque eles só terão, Senhor Deus, uma família próspera, só terão uma família abençoada, só terão uma família, Senhor Deus, que Te ama, Senhor Deus, se eles se lançarem diante de Ti, e que eles entendam, Pai, que nem um bem, Senhor, que nem um título, Senhor, que nem uma posição social, que nem um espaço de influência, Senhor, é mais importante, Pai bendito, do que se lançar aos Teus pés e ter um altar dentro de casa dedicado ao Senhor, um altar dedicado à centralidade da Tua palavra, um altar dedicado a um relacionamento profundo contigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, visita a Tua igreja,
Desperta cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.